Pronto, chamo-me Andreia, tenho 25 anos atualmente. Este problema começou já quando eu tinha 2 anos e meio de idade. Antes disso, nasci logo com muitos problemas auditivos, a nível de otites, foram arrebentando. Fui diagnosticada aos 4 anos, mas até lá, durante o percurso, a minha mãe e os meus pais foram de médico a médico para ver o que é que diziam, porque não era normal estar sempre a chorar, naquele choro constante. E daí os médicos diziam que eram mimos, até que uma pediatra, aos 4 anos, diagnosticou o problema de surdez. Fui diagnosticada a tempo, tinha surdez profunda a nível do ouvido esquerdo e à direita. Consegui reservar um pouco, pelo que, passado 2 anos, aos 6 anos, fui aparelhada na Avidex. Desde então sou acompanhada pela Avidex e pelo otorrino, com uma média de 6 em 6 meses, de 4 em 4 anos. Vou mudando de prótese, 4, 5 anos. Estava a entrar na pré, mas no entanto houve dificuldades logo na passagem da pré para a primária. A professora da pré não aceitou o facto de haver uma aluna surda, porque vem de uma aldeia, de meio pequenino, e naquela altura, há 20 anos atrás, lidar com as dificuldades era um bocado da normalidade. As pessoas não eram muito preconceituosas. Hoje ainda existe o preconceito, na altura ainda era mais evidente. Então, no meio pequeno, no Alentejo, lá na província, entretanto, não entrei naquele ano. Continuei, fui posta de parte, entre aspas, pela professora. Entrei um ano mais tarde, teve que ir alguém de um ensino especial para começar a ter aulas de primária, porque ela achou que não conseguia dar aulas. Se entrasse naquele ano era com ela, mas como entrei no ano anterior, foi com outra professora, que no entanto não foi preciso de ensino especial na altura. Ela conseguiu dar a primeira e a segunda classe, porque conseguia desenvolver igualmente, paralelamente aos meus colegas. Entretanto, fui sempre acompanhando com o ensino especial, a terapia da fala, 40 km de distância. Ainda ia 2 vezes por semana e vinha a Évora. Depois, quando entrei para a escola, para a primária, o tempo que tinha de férias, os meus pais têm um café-restaurante e na altura abriram. O café era pequena, portanto o pessoal, a necessidade da altura, ia tudo para lá. E isso também me estimulou muito a nível social, porque ia andar de bicicleta com este, ia fazer pulseiras com aquele, jogos tradicionais, e parecendo que não fez com que a minha vida social fosse muito interativa. E depois facilitou-me na escola a integração, contar histórias. Também isso foi tudo discriminado, tudo aperfeiçoado na terapia da fala, porque havia palavras que eu não conseguia, pronto, a fonética não saía, mas essa era a principal dificuldade, a timidez, mas depois fui perdendo. Em situações novas ainda se nota algum constrangimento da minha parte, mas depois consigo dar a volta e penso que foi sempre assim. Entretanto, também eu tinha uma colega que era cega na altura e, como tínhamos a mesma idade, acabámos por apoiar muito uma à outra, tanto que durante todo o trajeto de escola fomos sempre as melhores alunas, as duas. Ela no braille, ela ouvia muito melhor que eu e eu, pronto, tentei sempre assisti-la na parte do facto dela não ver, eu encaminhar com ela e ela ouvir melhor do que eu. Éramos assim na escola, enfim. Nunca, porque o facto de ser corrido tão normal também tem a ver com as pessoas que estavam ao nosso lado, porque aceitaram muito bem o facto de não ter sido logo essa professora que não me aceitou na pré, quando eu mudei para a primária. Se foi outra a seguir, se fosse a mesma, se calhar as coisas tinham corrido de maneira diferente. Ainda hoje não me aceitava muito bem como sou e lidava as coisas com muito mais dificuldades. Só que calhou uma professora que
naturalmente tinha jeito para ensinar, conseguia puxar o melhor de nós, desenvolver melhor as nossas capacidades, tanto que eu só tive educação especial a partir da 3ª classe. Mas não era necessário, porque tinha uma boa caligrafia, ouvia bem, conseguia ditar bem os textos, fazer bem ditados. As brincadeiras, não havia problema, toda a gente brincava comigo, eu brincava com as pessoas. Tenho vários, às vezes, depois nasceu o meu irmão, também foi um bom estímulo. Inicialmente houve ali um certo ciúme, mas depois o facto de eu ter nascido também estimulou muito a minha aprendizagem, o cuidar, o partilhar, estar com outra pessoa, a recepção a nível de estímulo sensorial, auditivo. O facto de não ouvir bem fez-me sempre desafiar a mim mesma e tenho que ser melhor, tenho que me esforçar mais para conseguir ter aquele resultado. Durante a escola tinha que estudar mais tempo, fazer perguntas e respostas. Claro que também aproveitei sempre os apoios que a escola me deu, no sentido, não havia aquilo parecer, porque muitas crianças ou pais veem que os apoios educativos durante o percurso escolar é só para deficientes, é só para pessoas que só tiram negativas, só para burros, como costumam dizer, e não é bem assim, porque aquilo é para pessoas com dificuldades, sim, mas que parte de nós sabemos aproveitá-las e temos que nos agarrar a essa oportunidade, porque isto é uma oportunidade de nós melhorarmos a nossa meta, os nossos objetivos. Tinha esse apoio e depois também em casa, enquanto não sabia as coisas, enquanto não fincava bem naquela resposta, naquela pergunta, naquele teste, não passava dali. E sim, fui depositando muita confiança em mim mesma. O facto de comprovar que sabia aquilo, quando chegava à altura dos exames, das frequências, das apresentações, facilitava-me essa entrada. Claro que os meus pais inicialmente deram um impulso, depois foi com professores, próprios professores também acabam por estar mais espertos para isso. Nós também temos que chegar ao pé do professor e dizer mais ou menos quais é que são as nossas dificuldades, perder a timidez, a vergonha, avançar em frente. Nem sempre foi fácil, às vezes a gente não está à vontade para pedir, para interromper. Outra dica que eu tinha era, já sabia que a matéria ia ser mais ou menos o capítulo que íamos a trabalhar era aquele. Em casa, no dia anterior, ia ler um bocadinho sobre a matéria para não me perder no assunto. Que a professora ia falar se era química, fisicoquímica ou ciências, era uma estratégia que eu utilizava para participar também na aula, ser proativa na aula, dentro das perguntas que a professora fazia. Isso era uma estratégia minha. As minhas dificuldades eram mais os meus preconceitos, acabava por ser um bocado os preconceitos que eu já criava em mim mesma. Não há mais ninguém assim, agora como é que é? Por exemplo, por exemplo, se a gente ia a alguma visita de estudo, tinha que ter o cuidado de não molhar o aparelho, de alguém não me bater na cabeça, tinha que ter esse tipo, tinha que chamar a atenção aos colegas para a parte desse problema. Por vezes havia quem aceitasse, quem não aceitasse, quem ficasse de parte, mas acabava por não ligar e fazer os meus objetivos. Se era para ir fazer uma visita, tinha que ser, mas também houve algumas. O facto de estar sempre à vontade, por vezes também houve alguns erros da minha parte. Por exemplo, ali 2 marcos, para mim, foram mais graves. Ali, nos 6 anos, mais ou menos, fui à praia com os meus pais. Estava à vontade para ir à água e vir. Entrei com o aparelho dentro de água. Os meus pais nem deram por nada. Quando me reparei é que senti que tinha um aparelho, mas ainda fui a tempo e voltei para trás e tirei. Outro segundo marco, que aí já foi mais grave, foi quando entrei para a faculdade. Tinha muito receio das praxes. Então, aquela história de tirarem ovos para cima da cabeça, a água com balões. Não dormia
não dormia sem um aparelho, dormia tipo 4 semanas, um mês, sempre a dormir com o aparelho. Tanto que chegou uma fase que fui tomar banho e esqueci-me completamente que tinha o aparelho, mas entretanto o Dr. Humberto atendeu-me logo, o aparelho nem conseguiu ser consertado durante um ano e pronto, depois tive que comprar outro, porque eu tinha acabado de comprar o aparelho naquela altura, quando entrei para a faculdade, foi ali com diferença de um ano. Mas consegui passar isso e fui aceito na universidade, falei com o pessoal das praxes, também tinha aquele receio, e agora na fase de praxes quero me integrar e como é que eu faço, mas consegui integrar-me num meio totalmente novo, são os meus pais, perto, porque ali era uma fase complicada. Complicada porque estava longe de casa e depois tinha tantos problemas meus também, mas como aceitei muito bem isto, da minha parte, como quem estava ao meu lado, por fora, família, amigos de infância, sempre aceitaram muito bem e trataram com a máxima normalidade, facilitou-me. Mas, no entanto, lembro-me de uma outra colega que eu tinha com a mesma idade do que eu, aliás, um ano ou dois mais velha, e ela tinha exatamente o mesmo problema, surdez crónica, mas não era profunda como era a minha. Eu ainda conseguia ouvir dos dois, só que os pais fecharam-na em casa. Enquanto eu fui sempre exposta a todas as situações e mais uma, andava para andar de bicicleta, e eu andei de bicicleta, ajudou-me a ter equilíbrio, porque há uma parte que fica muito afetada, é o equilíbrio. Hoje tenho equilíbrio excelente, pronto, andei de bicicleta, caiu ao chão, podia ter acontecido muita coisa, quase já fui atropelada, também por não ouvir essas situações, mas ultrapassa-se e a gente expõe-se novamente e vai lá e vamos à luta, expor-se o problema, o perigo. Se não for assim, nós não vivemos, não sentimos o mundo como ele é. Agora, nessa colega, ela foi sempre fechada em casa, até hoje tinha aulas dentro de casa, e quando chegou à secundária tinha um desenvolvimento na fala muito pequeno, não me desenvolvi quase nada, não falava quase nada. Toda a vida aquela rapariga foi sempre fechada. E aí notava-se uma grande diferença, por exemplo, no ensino nunca recorri à linha I, à linha, que é uma linha que ajuda a facilitar nas notas, os testes mais fáceis. Nunca recorri a isso, fui sempre das melhores alunas, mas sempre dentro do quadro do normal. Mesmo para entrar para a faculdade também nunca quis integrar essa linha. Podia ter entrado para a medicina, mas como não quis integrar na linha, entrei para a fisioterapia. Para já estou na profissão que estou, que lido com casos, por exemplo, os LVMs, os vertebromedulários, em que as pessoas têm acidentes de moto, ficam tetraplégicos da cintura para baixo. Isso é muito mais grave, há muito mais limitações em termos de desenvolvimento. Por exemplo, há pessoas que têm acidentes e ficam sem metade do cérebro. Isso aí não há handicap nenhum. A pessoa que foi saudável até aquele momento, e ali há quase como um ponto final. É como se tivesse movimento-se, anda, mas está desligado, não está neste mundo nem no outro, está ali offline. Isso para mim é que é a limitação. A pessoa ter uma vida normal até aquele momento, mesmo que tenha nascido com problemas, mas nunca teve a oportunidade, ou pelo menos não tem a oportunidade de experimentar, vivenciar como nós temos. Nós podemos ser parelhados e dando-nos esta capacidade para ouvir-nos melhor, termos uma vida normal, temos que agarrar e aproveitar isso ao máximo, tirar partido disso ao máximo, não nos encostarmos à sombra da bananeira, atrás dos pais, os pais não se porem à frente dos filhos, que isso é a principal barreira que acontece.